Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 até o verso 37. Como sabemos, Jesus sempre usou do recurso de parábolas para trazer seus ensinos. E para que nós possamos entender e compreender essa parábola, nós precisamos entender o contexto dela e ter uma ideia, pelo menos nesse estudo de hoje, do teor geral dela. Perceba que essa parábola teve origem na pergunta de um intérprete da lei, um tipo de advogado e também religioso, que era um homem expert nos 5 livros de Moisés, que hoje nós conhecemos como Pentateuco. Esse homem buscava testar Jesus naquela oportunidade. Diz lá em Lucas 10, verso 29, que esse homem, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tentando responder essa pergunta, ele conta uma história, ele conta essa parábola. E o cenário dessa parábola é o caminho entre Jerusalém e Jericó. E diz o texto que um homem, viajando por esse caminho, ele vê ser interceptado por bandidos que, depois de o roubarem, ainda o deixaram gravemente ferido. Nessa história nós temos 3 personagens que foram inseridos por Jesus na história. O primeiro personagem, um sacerdote, o segundo, um levita, e o terceiro personagem, um samaritano. O sacerdote e o levita eram homens religiosos que estavam descendo de Jerusalém, o que indica provavelmente que eles estavam voltando de cultuar a Deus, já que o templo de adoração dos judeus ficava lá em Jerusalém. De modo que esperava-se que esses homens fossem praticantes da palavra de Deus, pois a conheciam. Eles sabiam o que tinham que fazer. Já o samaritano, dentro desse contexto, era um homem, ou era uma pessoa, um povo, considerado pelos judeus de segunda qualidade, uma pessoa indigna. Eles eram inimigos. E, de alguma forma, dentro de um contexto geral entre os samaritanos e os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro. O detalhe da história é que o sacerdote e o levita nem ligam para um homem que acabara de ser assaltado e agredido. Mas o samaritano, por sua vez, ele faz de tudo para salvar esse homem. Tendo essa ideia desse contexto geral, esse breve resumo da parábola, nós vamos passar algumas informações úteis e daí então nós vamos adentrar nos ensinos dessa parábola. A primeira informação útil que nós precisamos entender dentro desse contexto. Primeira, a do sacerdote, que era um dos homens encarregados de executar o culto a Deus no templo. Era um homem religioso que supostamente deveria ajudar as pessoas. Mas diz o texto que esse homem se afasta daquele homem que está jogado e ferido gravemente ali no seu trajeto. Não se sabe as razões, mas nós podemos supor algumas delas. A primeira, será que ele deixou de ajudar aquele homem por medo de tocar no cadáver? Conforme há uma proibição em Levítico, capítulo 21, versos 1 e 2. Ou, quizás, por medo dos ladrões retornarem e também o agredirem e o roubarem. Ou, também nós podemos supor que ele deixou de ajudar aquele homem por puro egoísmo. O levita, por sua vez, também era outro homem religioso. Ele era encarregado de ajudar os sacerdotes e o povo. Ele também conhecia a lei. Mas, assim como o sacerdote,
esse levita passou longe para evitar ter que ajudar. O samaritano, diz o texto, que ele não se desviou do caminho. Ele se aproximou daquele homem ferido e o ajudou. E observe uma coisa interessante. Os samaritanos eram um povo mestiço. E ele tem a sua origem lá em 2 Reis, capítulo 17, do verso 24 até o verso 41. E nós sabemos que os samaritanos, como povo, que se originou também dos judeus, mas que na época em que o povo judeu ele foi escravizado, alguns foram para determinadas regiões, outros foram para outros. E esse povo que foi para uma certa região, levado por seus algozes, que são os samaritanos, eles se perderam um pouco das suas observações da lei, das normas, daquilo que Deus havia estabelecido para que o seu povo seguisse. E esse povo então se tornou um povo mestiço, porque ele se misturou com os outros povos daquela época. Suas mulheres, seus homens se casando com mulheres e homens de outros povos, constituindo uma nova família, um novo povo, um povo mestiço. De modo que eles não eram tão observadores do judaísmo. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros do Velho Testamento. E em razão de tudo isso, havia entre eles e os judeus uma história de guerra e ódio. Todavia, esse samaritano da história, ele não usou do mesmo recurso dos outros, ou seja, do levita e do sacerdote, para deixar de ajudar aquele homem que estava gravemente ferido. Ao contrário, ele se aproximou e ajudou em tudo. Ele prestou os primeiros socorros, que salvou a vida daquele homem. E mais do que isso, percebe que coisa interessante na história de Jesus. Esse samaritano pegou aquele homem ferido, largado, e o levou a uma hospedaria, responsabilizando-os por pagar tudo que fosse gasto para deixar aquele homem saudável e bem. Perceba que nessa história, e aí nós vamos estar adentrando os ensinos dessa parábola, Jesus respondeu à pergunta do homem da lei com 2 textos bíblicos, que estão no Velho Testamento, em Deuteronômio 6, verso 5, e Levítico 19, verso 18. E eu vou ler primeiro Deuteronômio, verso 6, capítulo 6, verso 5, e diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Levítico 19, 18, por sua vez, diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E depois de Jesus ter citado estes 2 textos, que era do conhecimento não só daquele homem da lei, mas de todos aqueles que estavam ali ao seu derredor, especialmente os discípulos, ele na sequência diz: é hora de começar a praticar. E aqui, querido, nós temos o primeiro ensino de Jesus. Nós, cristãos, assim como os levitas, assim como aquele levita, aquele sacerdote, nós também temos momentos que nós agimos como ele. Que nós deixamos de praticar a lei, de amar a Deus de todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus está dizendo não só aqueles e aquele homem, aquele intérprete da lei, mas também a nós neste momento, que é hora de nós começarmos a praticar esses ensinos, que está em Deuteronômio 6, verso 5 e Levítico 19, verso 18. Esse é o primeiro ensino de Jesus.
Se você não pratica ou não tem praticado, diz o Senhor, está na hora de praticar. Está na hora de começar a praticar. Esse é o primeiro ensino que nós devemos aprender. E diante dessa resposta direta de Jesus, é hora de começar a praticar. Nós também podemos extrair um segundo ensino com essa resposta. Perceba que Jesus aqui está criticando a falsa religiosidade. A falsa religiosidade é o ato ou a atitude de apenas ter uma religião, praticar rituais ou aparentar ser um crente. Se nós trouxermos isso para a nossa realidade, nosso dia a dia hoje, nós também da mesma forma podemos estar sendo um falso religioso ou praticando a falsa religiosidade como aquele levita e aquele sacerdote. Porque ser cristão não é apenas ser nominal, ou apenas cumprir alguns ritos, algumas normas estabelecidas pela igreja, ou aparentar ser um crente. Ser cristão é ter uma atitude da mesma forma que Jesus teve a sua atitude. Ou seja, ser como Jesus. É fazer o que Jesus fez. É andar como Jesus. Porque essa falsa religiosidade tem tudo a ver com a hipocrisia e a falsidade. O que Jesus está dizendo no primeiro ensino, está na hora de começar a praticar. Ele está dizendo, está na hora de você deixar de ser hipócrita e falso. O sacerdote levita, eles deveriam exercitar seu amor por alguém que precisava, já que tinham conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia, lá em Levítico 19:18, ama o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, se aquele homem estava ali precisando de ajuda, tanto o sacerdote como o levita deveriam ajudar. Ser o próximo para com aquele que estava ali necessitado de uma ajuda, de um socorro. Interessante que, provavelmente, as atitudes do sacerdote e do levita talvez tenha decorrido de ninguém estar olhando para eles, estar observando ali as suas atitudes, seu comportamento, de modo que eles ignoraram o problema e desviaram o seu caminho, deixando aquele homem ali sofrendo, mostrando então com isso o quão distante eles estavam de um relacionamento sério com Deus e com o próximo. As atitudes desse levita, desse sacerdote, é de uma falsa religião, de uma falsa religiosidade. Eles viviam uma vida de hipocrisia e de falsidade. E muitos de nós também vivemos isso. E os ensinos dessa parábola nos levam a essa reflexão. Será que nós também fomos ou estamos sendo hipócritas, falsos, no que diz respeito às coisas de Deus, ao cumprimento da lei de Deus, ao amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, ou amar a Deus de todo o nosso ser, ou seja, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Será que ao longo de nossa caminhada cristã nós não nos perdemos com as coisas da vida, com as adversidades, com os desertos que nos apresentam, que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo, e mesmo assim nós não estamos praticando?
Então, de Jesus, é hora de começar a praticar. Esse é um segundo ensino. Essa falsa religiosidade. Um segundo ensino que nós podemos extrair dessa parábola é que o status não vale nada. O status não vale nada. Perceba que a inserção do samaritano por Jesus na história mostra que o status da pessoa não vale nada. Os samaritanos, eles tinham o status de odiados, de indignos, de pessoas impuras. Por outro lado, o sacerdote levita, de santos, homens tementes a Deus, religiosos, homens que eram obedientes a tudo aquilo que Deus havia prescrito, descrito, colocado na sua palavra. No entanto, a atitude de bondade desse samaritano mostra que isso é que realmente agrada a Deus. Bondade, ajudar o próximo como a si mesmo. Perceba que o bom samaritano doou-se completamente ao homem que necessitava, empregando cuidado, tempo e até dinheiro. E essa atitude que Jesus quer ver de cada um de nós. Essa atitude que Jesus quer, ao olhar para nós, encontrar. É por isso que ele começa dizendo ao intérprete da lei, é hora de começar a praticar. Porque ele sabia que eles eram faltosos nisso. Assim como também nós, de certa forma, somos faltosos nisso também. Jesus, queridos, que vê obras decorrentes da fé e não de uma fé vazia de boas obras. É diferente, né? Uma fé sem obras é vazia. Está aí, Santiago. Por fim, a pergunta de Jesus: quem é o próximo, né? Quem foi o próximo? Eu creio que dentro desse contexto da parábola, e ao estarmos caminhando para o encerramento desse estudo, esta é a pergunta correta. Quem foi o próximo ali? Foi um homem que estava ali largado, gravemente ferido? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? E a lição que nós devemos tirar aqui, desse ensino, dessa parábola, é de imitar o samaritano. É isso que Jesus coloca ali. É hora de começar a praticar. Em outras palavras, não devemos perguntar sobre quem é o nosso próximo. Todavia, devemos perguntar se estamos sendo próximos para as outras pessoas. Esta é a pergunta. Perceba que essa parábola, ela desmascara qualquer pretenso amor a Deus, do tipo do sacerdote e do levita. E eram homens que ordinariamente iam ao templo cultuar a Deus, prestar serviço a Deus. Então esse tipo de amor a Deus por esse sacerdote e por esse levita, ele impede o amor ao próximo. O homem que mais amou a Deus na parábola foi o samaritano, que cuidou daquele desconhecido sem perguntar qual era a sua nacionalidade, qual era o seu status, sua classe social, se era pobre, se era rico, se era branco, se era
negro, se era amarelo. Ele simplesmente ajudou. Obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.